Shalom a todos. Estamos em Parashat Noach. A gente sabe que nossa Parashá fala sobre o dilúvio, sobre o grande castigo para o ser humano que Hashem mandou. E no final da Parashá passada, Hashem ele explica por que vai trazer o dilúvio. E fala a Hashem no Pasuk, eu vou trazer o dilúvio porque Yetzer machshevot libo rakra kol hayom. Porque o Yetzer, dos pensamentos, do coração do ser humano, somente coisas ruins. Então aqui primeiro surgiu a pergunta, os pensamentos não ficam no coração, ficam na cabeça. Então, por que está escrito pensamentos do coração? E também, depois está escrito, por isso, Emchet Adam Asher Barati, eu vou exterminar o ser humano que eu criei. E, verdade, chegou o dilúvio, só Noach, a família dele, a arca, foi salva. Depois do dilúvio, Noach, ele traz uma oferenda, um sacrifício para Hashem. Então está escrito no Pasuk que Noach, quando ele vai alolot para Mizbeach, ele fez sacrifícios para Mizbeach, aí chega ao Pasuk. Vayarach Hashem et rach hanichoach. Hashem cheirou esse cheiro do Corban. Vayomer Hashem elibo, Hashem falou no coração dele, להוסיף לקלל לו את האדמה בעבור האדם, não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque que Yetzer leva Adam Ramino Ravino está falando que o Yetzer da pessoa é ruim, por isso להוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי, por isso não vou mais bater o ser vivo como que eu fiz. Certo? Então, aqui surge uma pergunta muito forte. O fato que o ser humano é ruim era antes do dilúvio. Isso era um motivo para trazer o dilúvio. Agora, depois do sacrifício, de repente, o fato que o ser humano é ruim é um motivo para não trazer o dilúvio. Como pode ser uma coisa dessa? Como pode ser o mesmo motivo traz coisas contraditórias? E mais uma pergunta. Se Hashem lhe fala esse princípio, que não vai mais destruir a terra dele, então não faz diferença se toda a terra ou se uma parte dela não vai destruir. Não existe para Hashem tamanhos, porque Hashem é todo-poderoso. Então, se é assim, por que Hashem no final destruiu as cidades de Sodom e Amorá? Por quê? Ele fez uma coisa dessa. Então, para entender isso, vamos entender o ponto do Corban. O que faz o sacrifício? A gente sabe que o ser humano ele tem Neshama, a alma, que essa Neshama, a pessoa pode usar ela mais quando ele usa mais os pensamentos, a cabeça dele, certo? Ele faz coisas com atenção. E tem a parte mais animal, que é quando uma pessoa vai pelo coração, pelos desejos. Está escrito, Lotatu acharei levavchem, coração e os desejos. Quando uma pessoa está pecando e é considerado um pecador, quando ele traz esse corban, em outras palavras, ele fala para Hashem, essa parte animal que pecou, não a parte espiritual. Essa parte animal que pecou. E ao contrário, eu quero sacrificar ela, que ela vira uma coisa boa, uma parte espiritual. Isso é o cheiro. O cheiro, a gente sabe que a Neshama vem do nariz. Como a gente faz Bessamim, sai Shabbat. Quando a Neshama, Yeterá,
Neshama a mais que a gente tem, ela está saindo para sair mais suavemente. Então, é isso que vira a parte animal para uma coisa espiritual. Em outras palavras, vem a pessoa que traz o Korban e vem Noach falando para Hashem. Hashem não olha o ser humano como uma coisa só. Olha o ser humano que tem duas coisas separadas. O ser humano de verdade é a Neshama dele. E tem uma parte animal que está pecando. Então não vale a pena mais trazer o dilúvio, destruir sua terra por causa disso. De acordo disso, agora a gente entende muito bem. A gente falou que a Neshama é os pensamentos, o Guf, a parte animal é mais vem do coração. Então, por isso, Hashem no início, antes do dilúvio, ele considerou tudo uma coisa só. Por isso está escrito um passuco, Bechol Yetzer Machshevot Libo. As duas coisas juntas. Machshevot, pensamentos, Neshama, juntos com Libo, que é Guf, que é Bema, juntos, ele juntou os dois. Então falou, é ruim, precisa exterminar o ser humano. Mas depois que Noah trouxe o Korban e fez essa separação, quem está pecando é a parte do coração, a parte animal. Então, mas tem a Neshama ainda que está aqui. Por isso que fala Hashem, que Yetzer leva Adam Ra. Não está escrito aqui pensamento, está escrito somente lev. Que Yetzer leva Adam Ra mineurav. Então, se é só essa parte que é errar, então, Losif lakot et kol chai. Não vou bater a parte viva da pessoa, que é a Neshama, e vou olhar a parte viva da pessoa que é a Neshama, é esse o mais importante, então não vou exterminar o ser humano. Então, de acordo disso, a gente agora pode entender muito bem o que a Kadosh Baruch Hu, ele fala sobre Dor HaMabul. Mas, em Sedom V'Amorá, quando a gente está vendo Sedom V'Amorá, mesmo que Hashem falou que não vai exterminar mais, mas quando ele não vai exterminar mais? Quando ficou a Neshama intacta. Só a parte dos desejos, como na época do Mabul. Mas em Sedom V'Amorá, a parte também dos pensamentos da Neshama foi estragada. Porque lá tinha leis para fazer coisa ruim. Não vinha de um desejo, de uma coisa. Era uma lei. Era uma obrigação de fazer coisas ruins. Como conta o Midrash, que Eliezer uma vez chegou para a cidade de Sodom. Viu alguém, o Eliezer falou para ele, você não está daqui. O que você está fazendo aqui? Então deu um soco em Eliezer, tirou um monte de sangue de Eliezer. Eliezer viu isso, assustado, pegou essa pessoa para o juiz. Para o juiz, olha o que ele me fez. O juiz olhou ele e falou, você não sabia que tirar sangue, isso dá saúde para a pessoa? Então, você vai pagar para ele 400. Ele não vai pagar para você, ao contrário, você que vai pagar para ele. O Eliezer olha ao juiz e fala, isso mesmo? Foi até o juiz, deu um soco no juiz, tirou um monte de sangue, aí falou, juiz, tudo que você está me devendo, por favor, dá para ele. Então, uma coisa incrível, Sodom, a parte da Neshama era estragada. Por isso, não dá para não destruir. Na época do Dor HaMabul, dava para não destruir, para olhar a Neshama, a parte boa. Mas ali, se a parte Neshama está estragada, não dá para não destruir. Então, se é assim, a gente entende muito bem. Está escrito lá que a Kadosh Baruch Hu vai Yahafor, ele girou Sedom V'Amorá. O que quer dizer girou? Girou quer dizer que Sedom não tinha outra esperança. Quando uma pessoa, ele guarda a cabeça dele, boa, ele tem desejos, um dia pode fazer chuva.
Mas quando ele, também na cabeça, ele justifica, ele faz já uma religião das coisas erradas que ele está fazendo, não tem como voltar. Hashem precisava girar do outro lado. Estava totalmente errado, Sedom. Por isso agora a gente entende, na época do Mabul, que era um pecado de desejos, e a gente sabe, de acordo com a Kabbalah, que o ser humano é feito de terra, água, ar e fogo. A parte dos desejos é a água. Se eles pecaram com a parte da água, por isso o castigo era a água. Mas no Sedom, que já estragaram uma Neshama e o fogo, quando é escrito que Vela Ner Hashem Nishmat Adam, então estragaram o fogo, a Neshama, então receberam também o castigo do fogo. E também a gente entende mais uma coisa. Na época do Mabul, tinha também os animais, eles morreram no dilúvio. Por quê? Porque já que a parte animal que pecou, então influenciaram também nos animais. Por isso também os animais morreram. Mas em Sedom não está escrito que os animais morreram. Por quê? Porque quem pecou é a parte espiritual, não tem nada a ver com o animal. E também a gente entende mais uma coisa. Quando Avraham Avinu vai para Hashem e fala para ele, Hashem, você quer destruir Sedom? Talvez tem 50 tzadikim. O que Hashem fala para ele? Não tem 40, 35. E a pergunta é como Avraham Avinu? Que ele era quase o único que sabia de Hashem. Todo mundo era idólatras. Então, como ele achava que vai ter em Sedom 50 tzadikim, o que ele acha? Que vai ter, de repente, um bairro de Bnei Brak dentro? Impossível. Impossível. O que ele está falando com Hashem? Está zoando de Hashem? Como dá para fazer isso? A resposta é a seguinte. Os tzadikim, que Avraham fala, são as pessoas que mesmo que pecaram com a parte dos desejos, mas não com a Neshama. E isso Avraham Avinu não acredita a Hashem. Não pode ser que todo mundo estragou a Neshama. Talvez tem 50 pessoas que só estragaram a parte animal deles. Mas a Neshama ficou boa. Isso que Avraham Avinu queria. Final das coisas, Hashem criou o ser humano junto ao corpo e a alma. Como ele pode fazer para usar no máximo a parte da alma e menos a parte animal dele? A parte animal da pessoa, o animal normalmente, ele usa instintos. Então, quer dizer, automático. E a gente tem essas reações automáticas que a gente faz. Se a gente reage de uma maneira automática, se a gente não pensa antes de falar, se a gente não pensa antes de fazer, se a gente não tem esses alguns segundos de pensar, será que vale a pena? Qual é o jeito que eu vou falar? Como eu vou fazer? Se não vou usar minha cabeça, os pensamentos, ou a parte de chamar, então posso me arrepender depois. Mas se vou esperar um pouco, não vou agir agora, vou fazer um time out, vou pensar um pouco, aí que entra essa parte da Neshama, parte do pensamento que aí eu vou pensar bem, será que vale a pena? E normalmente nesse momento tem mais chance de acertar. É aí quando uma pessoa consegue viver dessa forma, ele consegue controlar o corpo dele quando ele chamar. Claro que vai ter autocontrole, vai ter mais alegria, vai ter mais tranquilidade na vida, que a Hashem nos ajuda sempre a ter esse autocontrole sobre nós, assim que a gente vai ter uma vida muito mais feliz. Shabbat Shalom.